Muito bem, são 8 horas com 1 minuto. Bom dia para você nesse sábado, 7 de março. Outro sábado maravilhoso para quem gosta do verão. Mas estamos já praticamente aí uma estiagem já aqui na nossa fronteira também, né? Mas mesmo assim, vamos agradecer a Deus sempre que nos dá essa oportunidade, sempre de mais um dia. E também nós temos mais um sábado nesse programa maravilhoso do Diálogo Fraterno, levando sempre a palavra da doutrina espírita, muita luz, né, com muito amor a todos os lares, aonde possamos chegar com as ondas da 87,9, tá bom? Bom dia a todo o pessoal da bancada. Bom dia. Vamos começar com a nossa oração da manhã com o Júnior, né, Júnior? Vamos lá então. Convidamos a todos os irmãos, nossos ouvintes, que estão em seus lares nesse momento, indo para o trabalho, ou já no trabalho, onde estiverem. Convidamos a elevarmos juntos nosso pensamento em direção a Deus. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje que se inicia, por esta oportunidade de estarmos encarnados, pela nossa família, pelas dificuldades que se tornam aprendizados em nossa vida. Sabemos, Senhor, que toda e qualquer dificuldades iremos vencer com Teu apoio, com Tua ajuda, com Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Pedimos por aqueles irmãos que estão nos hospitais, nos asilos penitenciários e orfanatos, para que junto deles possa chegar também Tua luz, Senhor. Que a paz esteja sobre toda a humanidade e que o nosso planeta Terra possa superar e sair das dificuldades e enfim possa reinar Tua paz. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Hoje no Diálogo Fraterno nós temos assuntos, sempre temos, né? Assuntos maravilhosos, onde estaremos abordando aqui os temas família cristã. Dentre eles aí, né? A educação no lar, a importância da evangelização, né? Criança, jovem, adulto e também, claro, né? Amanhã, dia 8, Dia Internacional da Mulher, onde estaremos conversando e levando sempre, né, alguma mensagem maravilhosa a essas pessoas que Deus nos proporcionou para que nós estamos aqui hoje também, né? Nós homens, todos nós aqui também, né? É verdade. Não é verdade, Augusto? Bom dia. Exatamente, agradecer a Deus por colocar a mulher para nos receber aqui, né? Bom dia, Sabatini, bom dia, queridos ouvintes. Vamos trazer então a mensagem para nossa reflexão: o poder da educação. Conta-se que o legislador Licurgo foi convidado a ferir uma palestra a respeito de educação. Aceitou o convite, mas pediu, no entanto, o prazo de 6 meses para se preparar. O fato causou estranheza, pois todos sabiam que ele tinha capacidade e condições de falar a qualquer momento sobre o tema, e por isso mesmo o haviam convidado. Transcorridos 6 meses, compareceu ele perante a Assembleia em expectativa. Postou-se à tribuna e logo em seguida entraram 2 criados, cada qual portando 2 gaiolas. Em cada uma havia 2 animais, sendo 2 lebres e 2 cães. A um sinal previamente estabelecido, um dos criados abriu a porta de uma das gaiolas e a pequena lebre branca saiu a correr, espantada. Logo em seguida, o outro criado abriu a gaiola em que estava o cão e esse saiu em debalada carreira ao encalço da lebre. Alcançou-a, trucidando-a rapidamente. A cena foi dantesca e chocou a todos. Uma grande admiração tomou conta da Assembleia e os corações pareciam saltar do peito. Ninguém conseguia entender o que Licurgo desejava com tal agressão. Mesmo assim, ele nada falou. Tornou a repetir o sinal convencionado e a outra lebre foi libertada. A seguir, o outro cão. O povo mal continha a respiração. Alguns mais sensíveis levaram as mãos aos olhos para não ver a reprise da morte bárbara do indefeso animalzinho que corria e saltava pelo palco. No primeiro instante, o cão investiu contra a lebre. Contudo, em vez de abocanhá-la, deu-lhe com a pata e ela caiu. Logo ergueu-se e se pôs a brincar. Para surpresa de todos, os 2 ficaram a demonstrar tranquila convivência, saltitando de um lado ao outro do palco. Então, e somente então, Licurgo falou: senhores, acabais de assistir a uma demonstração do que pode a educação.
Ambas, as lebres, são filhas da mesma matriz. Foram alimentadas igualmente e receberam os mesmos cuidados, assim igualmente os cães. A diferença entre os primeiros e os segundos é simplesmente a educação. E prosseguiu vivamente o seu discurso dizendo as excelências do processo educativo. Então, queridos irmãos, a educação baseada numa concepção exata da vida transformaria a face do mundo. É pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessária homens novos. Opa. Pois é, né? Uma história assim que de início nos causa um certo espanto, mas depois nós podemos compreender a mensagem, né? Que está justamente de acordo com o comentário de Allan Kardec na questão 685A do Livro dos Espíritos, quando ele nos fala a respeito da educação. Porque ele diz assim, ó: quando a arte de formar o caráter através da educação for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para si e para os seus. Hábitos de respeitar o que precisa ser respeitado. Hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldades os dias ruins que não pode evitar. Né? Então, Allan Kardec vem nos falar a respeito da educação, dizendo basicamente que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, vem nos chamar a atenção da responsabilidade de formar esses hábitos nas nossas crianças e nos nossos jovens. Que eles não vão se educar sozinhos. Que há um dever, vamos dizer assim, dos pais, dos responsáveis, para que essa lição aconteça. O Evangelho também, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele nos fala, né, no item 9, que nos fala da ingratidão dos filhos e dos laços de família, também, né, os espíritos, eles vêm nos alertar a respeito disso, né, nos dizendo que os cuidados, a educação que vão lhe dispensar, né, aos filhos, ajudarão no seu aperfeiçoamento e no seu bem-estar futuro. A cada pai e a cada mãe Deus perguntará: o que fizeram do filho que lhes foi confiado? Se permaneceu atrasado por culpa de vocês, seu castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, pois sua felicidade dependia da dedicação que dispensariam a ele. Né? Então, da educação. Pois é, e tu falou aí, não vão se educar sozinhos, né? Sim. E nem outras pessoas não vão educar. Muitas vezes a gente pensa assim, não, agora tá começando o ano letivo, tu vai pro colégio para te educar. O que tu tá fazendo da educação que estão te dando ainda? Os pais perguntam no colégio. É isso que tu aprendeu no colégio? Não é? Então, ou quando não dá no colégio, depois ainda tem o quartel, né? Então, para os meninos, mas sempre nesse sentido, muitas vezes, de terceirizar aquilo que é da responsabilidade dos pais, né? Porque a doutrina espírita, ela vem nos fazer esse convite, né? O Evangelho nos fala também que nós temos que nos debruçar sobre os nossos filhos e observá-los, porque desde pequenos eles mostram quem eles são, né? Já vão dando pistas para os pais, e muitas vezes a gente observa, né? Nós observamos, nos damos conta de alguns comportamentos, mas achamos bonito, que não são exatamente, que não estão de acordo, vamos dizer, né, com o correto, com o certo, com o bem, mas como eles são pequenos, a gente vai achando graça, né, achando que parece um adulto miniatura, né, tão pequenininho e já briguento, tão pequenininho e já xingando, tão pequenininho e já tão determinado em fazer, muitas vezes, pegar as coisas que, né? Mas tu vê, 3 anos
adulto, a gente identifica, mas muitas vezes não corrige. Esse é o problema, porque a criança sempre mostra, sempre dá pistas, e depois lá mais tarde, né, quando começa a adolescência, que as coisas se tumultuam, a juventude, né, aí as coisas vão se firmando mais, né, aí a gente fica surpreso com a ingratidão do filho, da filha, né, com a falta de respeito que a gente percebe, infelizmente, tanto hoje em dia, e aí a gente fica surpreso, fica triste, mas se a gente prestar bem atenção, né, a memória funciona e a gente vai ver que lá de pequenininho ele já mostrava. E nós, muitas vezes, por preguiça, deixamos que por acomodação, né, por outros interesses, colocando na frente desse, né, que é a educação dos filhos, a gente vai deixando que se desenvolva esses germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, né, e aí... Na realidade, a primeira educação é recebida no lar, né? Em casa. Sempre, né? sempre. Principal da educação, né? O limite é o principal daí também, né? Você faz o limite, claro, com amor, né? E aquela, quando a criança começa a desenvolver aquilo, isso é meu, não brinco com ninguém, né? O brinquedo é meu. Daí nós temos, né? Os pais têm essa responsabilidade. E começar a passar ao filho isso também, né? Compartilhar, né? Viver em comunidade, viver em harmonia com o próximo também. Aí começa o limite, que muitas vezes não tem. E acho exatamente o que vocês estavam falando. Acho bonitinho, né? Que é bonitinho, que é dele, né? Ah, não, ele é possessivo desde pequeno. Essa a gente tem que bater um pouco, porque eu não posso sofrer mais tarde também. A comunidade vive, né, em harmonia, em comunidade, com pessoas. E quando começa isso, futuramente com certeza vai haver o isolamento. Sofrimento, né, para os nossos filhos. Vai haver um número restrito de pessoas que conseguem conviver com esse tipo de pessoas, né? E nós não estamos nesse mundo para viver no tempo das cavernas sozinhos lá, né? Somos eremitas para viver no meio das cavernas. Nós precisamos fazer exatamente isso. E é os limites que eu acho que é aí que a maioria das pessoas peca. Todos nós, viu? Não somos, né? Todos nós. Nós pecamos com nossos pais, né? E os pais de hoje também seguem pecando com os filhos, né? O detalhe muito bem falado até agora, né? Essa semana me deparei com uma situação bem... fato verídico, aconteceu mesmo. O que aconteceu? Chegou um menino, chegou uma mãe, nós estávamos no clube jogando futebol e tal. Chegou uma mãe atrás de um outro rapaz, um outro menino. Aí disse assim: por que tu bateu no meu filho? Chama os teus pais que eu quero falar com eles. Aí eu só vi ao fundo o filho dessa mãe que estava indignada, chorando. Aí foram lá, encontrar os pais e as duas mães e os meninos perto. Aí a mãe do menino que tinha agredido disse assim: tá, mas para aí, por que ele te bateu? Aí ele disse, eles estavam jogando futebol, né? Aí o que foi agredido disse assim: eu xinguei ele e dei um empurrão nele por causa do futebol. Aí o outro agrediu. Aí eu não vi a cara da mãe, né, que estava indignada. Mas isso, o que acontece? Muitas vezes por os pais não conhecerem os seus filhos. Não conhecem os seus filhos. Aí ela estava indignada com a atitude que o filho tinha apanhado, só que começou pelo filho dela. Né? Então, aí que está o detalhe até da história. O cão feroz, né, o primeiro, ele não conhecia, ele não tinha sido educado. O que poderia esperar dele? Ferocidade. Um animal... Instinto, né? Instinto, né? E aí nós não podemos deixar que nossos filhos, adolescentes, nossas crianças se tornem feras no futuro, né? Aí depois o que acontece? Aí os problemas que a gente sabe, a droga, a bebida, enfim, adultos... Porta graves aberta para problemas. isso, né? Exatamente. Porta aberta para isso. A gente faz uma vinhetinha, pode ser? Claro. Rapidinho, conosco aqui no 87,9, a Rádio Coração. Você está acompanhando na Rádio Nova Aurora FM de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, o programa Diálogo Fraterno. A palavra da doutrina espírita levada a todos os corações. Muito bem, 8 horas com 16 minutos, para você identificar, você que está fora
de Santana do Livramento, nos ouvindo via internet. Vamos mandar um abraço aqui, gente, a Kelly Moura, a Juraci Guedes, bom dia para vocês também, a Sônia Nogueira, a Elisa Batista, a Elza Batista está conosco, a Ayrton Braz, pessoal de Santa Catarina, um grande abraço para vocês, tudo de bom. Elisângela Ribeiro também, a Rosane Pinto, muito bom dia para vocês, tudo de bom, né? E ótimo dia para vocês também, muito obrigado, pessoal que está desejando um ótimo programa a todos nós aqui, né? Seguimos com o nosso tema aí também, claro, né? Educação, né? Sabatini, ali também na história que foi lida, né? A gente vê que não tem como educar rapidamente. Muitas vezes nós somos muito imediatistas, nós queremos resultar. Eu tentei assim, não deu certo. Não é? Então, e aí falta paciência. E entender que não se faz tudo rápido assim. Então ali o mestre ali, o sábio, ele pediu tempo, porque ele sabia que não tinha como educar o animal ali, treinar o animal para chegar e largar ele ou dizer, né, fazer poucas coisas, já alcançar o resultado. Então a mesma coisa dos nossos filhos, a educação é para sempre. Nós sempre vamos estar falando, nossos filhos vão estar adultos e nós vamos estar dizendo para eles, fulano, pensa um pouquinho antes de fazer tal coisa, né? Quando a gente vê que eles vão tomar alguma atitude abrupta assim, né? Então, até esse jovem aí, antes de brigar, né? Se ele pensasse, não ia estar empurrando o outro lá, futebol, brigar por futebol, que é uma coisa, não é? Verdade. É uma brincadeira lá, não é? Sim, né? E uma coisa bem interessante é que isso que o Augusto falou da necessidade do tempo, né? É por isso que o homem das espécies tem a maior infância, né? Porque é justamente esse período para que os pais, os responsáveis, possam prestar atenção, observar e ter, né, essas atitudes e fazer um investimento nessa criação desses hábitos, como diz Kardec, né, para que possa domar, vamos dizer assim, as más inclinações, porque nós trazemos essas más inclinações. Por que a gente percebe a criança pequenininha, né, já com essas, dando demonstração dessas imperfeições? Né? Porque nós somos espíritos, porque esta com certeza não é a nossa primeira encarnação. Né? Então nós já tivemos outras vivências, outras experiências, e trazemos este passado, nós temos uma bagagem. Então, por isso que a criança já bem pequenininha, às vezes, mal sabe falar e dá essas demonstrações, porque isso já é dela, é bagagem. Então, a infância longa é justamente, né, a providência divina, né? Deus é perfeito, dando tempo aos pais para observarem e já começarem a fazer essa orientação para que os seus filhos vençam essas imperfeições, domem as suas más inclinações, para que quando cheguem na adolescência, na juventude, que é quando a personalidade se mostra na sua plenitude, eles já tenham sido trabalhados para que não sofram tanto, como disse o Sabatini, né? A questão do limite, os pais é que têm que trabalharem esse limite, porque senão vai chegar na adolescência e na juventude e outras pessoas que não têm amor pelos nossos filhos, como nós pais temos, vão dar esses limites. Pode ser com a violência, pode ser com qualquer outra coisa negativa. Então, chamando sempre a atenção da responsabilidade dos pais. Jane, eu acho que o educar, né, Jane, é um espírito ensinando o outro, né? E também aprendendo, né, Jane? Porque agora o Júnior falou isso, que a mãe não conhecia o filho, ou seja, tu passa a conhecê-lo também, né? Exatamente, Sabatini. O Júnior falou que às vezes os pais não conhecem os filhos, mas lidar com situação de estresse, será que nós sabemos como nós nos comportaremos numa situação de estresse? Porque quando nós estamos na nossa zona de conforto, nós estamos, como diz, né, navegando em águas tranquilas. Mas algo que nos tira da zona de conforto. Se nós próprios não sabemos como nós vamos reagir numa situação de estresse, imagina os nossos filhos. E no Evangelho de Mateus, 24:20, Jesus disse assim: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Um dia desses, um amigo meu me disse assim:
sabe que eu tenho um filho de 14 anos. E ele responde para a mãe, está dizendo palavrão, e agora pediu para começar a sair à noite com os amigos. 14 anos. Aí eles colocaram um horário, até as 10h30 da noite. E aí descobriram recentemente que esse menino ele está utilizando maconha. E aí o pai me pergunta assim, aonde foi que eu errei? Então nós, da doutrina espírita, como trazendo um esclarecimento à luz da doutrina, né, nós podemos dizer que não é onde errou. Então é onde a gente deixou de fazer o certo com os filhos, né? Por isso que Jesus disse, não deixar para que essa fuga aconteça no inverno, ou seja, se nós perdemos a fase da infância, da adolescência, para educarmos, para evangelizarmos os nossos filhos, depois vai ser bem mais difícil. Na idade adulta, com os erros, já com o espírito, né, das vidas passadas, já tendo trazido experiências, sem ter uma evangelização. Então, por isso, nós temos que cumprir a nossa obrigação de pais. E é o que traz no livro Sinal Verde, uma psicografia, Chico Xavier. André Luiz nos diz assim: toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução. E toda criança, ela requer amor, requer entendimento e requer educação. Então, nesse conjunto está, que é a obrigação dos pais, né, colocar esses ensinamentos do Evangelho, por exemplo. E por isso que Jesus, né, ele sempre traz uma mensagem, os pequeninos da criação são hoje o futuro, né, o futuro do nosso mundo são os pequeninos. Então nós, os pais, não podemos tratar nossos filhos como se fossem bebelôs. Porque o bebelô a gente deixa lá na estante, bonitinho, e aí o que acontece se o bebelô cai? O bebelô se quebra todo. Então nós temos que criar os nossos filhos para o mundo, né? Como é que faz a mamãe passarinho com seu filhote? Mamãe passarinho ensina o filhote a sobreviver. E é isso que nós pais temos que fazer dentro dessa concepção que a doutrina traz, evangelizando os conceitos. Às vezes a gente conversa com famílias, as crianças, os pais vão fazer uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria. Mesmo que não vá a uma religião, é preciso em casa, né, trazer essa luz, esse conhecimento. E eu sempre, às vezes eu exemplo da sogra, né? E quando eu não cito, as pessoas me perguntam. Eu senti falta semana passada. Semana passada, aí depois ela me pergunta, mas não falou de mim. Aí, não, a semana passada, aí eu digo, não, mas hoje eu tenho. A minha sogra disse assim, eu tenho uma filha de 7 anos. E a sogra diz assim, por que não levaste ela no carnaval, no baile infantil? E eu digo, olha, eu vi o que acontece ali, vi as imagens no clube, vi assim, olha, tem muito adulto, né? Tem mais jovens, né? Tem poucas crianças e as crianças já estão ali dançando funk, e eu digo assim, olha, eu não quero apressar a sexualidade da minha filha. Aí ela diz assim, a sogra, mas ela vai sair lá fora e sem saber nada, inocente, né? Vai cair nas mãos das pessoas, né? De más intenções. E aí eu digo assim para ela, olha, é dever dos pais, nós aqui, nós evangelizamos, ensinamos as coisas de Deus para ela e ensinamos as coisas do mundo também, né? Vamos falar sobre sexo, vamos falar sobre drogas, vamos falar sobre homossexualidade, que nem aqui no programa, nós estamos colocando cada dia um tópico e a gente vai esclarecendo, né? Conforme a luz da doutrina espírita. E essa é a função dos pais, que os pais não podem terceirizar essa função. Que nem eu disse para a sogra, imagina então se a minha filha eu tenho que ensinar para ela sobre droga, não, minha filha, vai ali na esquina, que ali alguém vai te ensinar, porque ali já estão usando, já estão vendendo. Então a função dos pais é essa, é não terceirizar o seu trabalho, que é do lar, né? Claro que a escola, as religiões, elas ensinam, mas os pais já vêm, né, com essa
primeira lição, que é evangelizar. Importância da evangelização nessa aí, né? Essa convivência com os filhos, nessa correria do dia a dia aí também, né? E às vezes os pais se perdem na falta de tempo. Temos que conseguir tempo. Temos que reagendarmos nossa vida tempo no dia a dia. Com qualidade, né? Com qualidade, né? E aí nós temos depois, no segundo bloco, nós vamos ter exatamente uma reflexão que eu gostaria e me impressionou desde a reunião aqui. O tema ficou muito bom. Eu particularmente achei muito bom quando vocês foram falar da reflexão. Que nós temos, o pessoal que está nos ouvindo, 8h45, nós temos um momento de reflexão, onde exatamente um dos nossos irmãos aqui da mesa vão falar para vocês, né? Pois não, Marci? Gostaria de enfatizar, né, dando sequência ao que o Jânio estava falando, da evangelização, da importância de nós encaminharmos os nossos filhos para a evangelização, né? Nas casas espíritas nós temos evangelização para crianças e jovens, que nós podemos dizer que é um complemento para as orientações recebidas pelas crianças dos pais. A evangelização tem esse objetivo de ajudar os pais a aproximarem os seus filhos de Deus. Então a criança e o jovem vai até a casa espírita, vai fazer atividades, né, as crianças lúdicas, né, porque é o que chama a atenção deles, mas tudo com o objetivo de já ir mostrando um caminho através de histórias, através de brincadeiras, através de atividades, mas sempre levando para a criança os conhecimentos da doutrina, o modelo, o nosso Mestre Jesus. Então a criança já vai recebendo essa orientação, já vai refletindo, vai pensando, né? Já vai juntando com aquilo que os pais dizem em casa, e aí ela vai ter melhor oportunidade, vamos dizer assim, de fazer um bom uso do seu livre-arbítrio. Porque toda a nossa vida é isso, né? São escolhas. Quando a gente vai crescendo, vai se tornando independente, maior é o nosso livre-arbítrio e, consequentemente, maior a responsabilidade dos nossos atos. Então, este é o objetivo. Fica o convite, né, para todos os pais que estão nos ouvindo, para encaminharem os seus filhos para a escola de evangelização, né? Tem em todas as religiões, acredito, que oferecem essa orientação para os filhos. Então, procurem esse auxílio, que é muito bom. Eu ia dizer isso aí, o compromisso que temos de encaminhar nossos jovens para Deus, nossos filhos para Deus. E que todas as religiões também têm, não é, esse trabalho com as crianças, e investe muito nessa base aí que é fundamental, né? O mundo só vai melhorar com a educação. Então, a educação dos jovens, das crianças e dos adultos também. Todos nós, mas eu tô velho para aprender, muitas vezes, né, Sabatini? Não, mas eu tô velho para aprender. E enquanto nós estamos aqui na Terra, nós estamos com a oportunidade de crescer, de nos educar os nossos sentimentos. Não é? Então, é para isso o tempo que Deus nos dá aqui na Terra. Muito bem, vamos tomar aquela aguinha geladinha, pode ser? Vamos. A gente retorna rapidinho com você no tema maravilhoso hoje, viu? Família cristã, né? Educação no lar, importância da evangelização, jovens, adultos, e também estamos abordando aí o tema do Dia Internacional da Mulher, ok? É rapidinho, a gente retorna com você na programação do Diálogo Fraterno da 87,9. 87,9. Apoio Cultural. JR Turismo convida. Excursão a São Gregório de Polanco, a última do ano. Saída no domingo, dia 8 de março, às 3 horas da manhã e retorno às 19 horas. Valor ida e volta, R$75. Excursão para o Carnaval de Uruguaiana, com saída sábado, dia 14 de março. Valor ida e volta, R$85. Informações pelos fones 3243-3000. 999-48-2536. JR Turismo, seriedade e responsabilidade aos seus passageiros. Ferragens Porto Seco, material hidráulico e tudo em ferragens, mangueiras e conexões hidráulicas, montagem e prensa de mangueira hidráulica para máquinas, caminhões, tratores, industriais e carros, mangueiras para compressor e lava-jatos, com máquina especial para cortes, sem deixar resíduos.
Ferragens Porto Seco, sempre a melhor opção. Na Dom Pedro II, 1028, bem no acesso ao Porto Seco, ao lado do antigo endereço. Fone 3242-3169. Apoiando a Nova Aurora FM. Ferragens Porto Seco. Pra encontrar o que você precisa, a maior facilidade é o que a cidade 3968 que a cidade 3968 melhor informação 39686868 você tem nossa atenção. Fone que a cidade maior facilidade. Acesse guiacidade.com.br. Nova Aurora FM. Você está ouvindo Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Já estamos de volta, 8h32. Muito bom dia, você acompanhando a programação do Diálogo Fraterno. Tá acordando agora? Então, né? Sempre falo daquela espreguiçada gostosa que faz parte do organismo. Abre uma janela, agradece a Deus aí por esse dia lindo, maravilhoso que estão aguardando aí, tá bom? Marcos Repeto de Oliveira ligado conosco, muito bom dia. Graciela Soares também participando, muito obrigado, tudo de bom para vocês, um ótimo final de semana, né? Falando hoje sobre o tema família cristã, educação do lar, importância da evangelização, né, de adultos, jovens e também o Dia Internacional da Mulher. Gente, temos duas perguntas aqui que eu acho que uma se equipara à outra também, né? Vamos fazer aqui da Elise da Vila Nova, que diz o seguinte: como podemos ter ou ser uma família cristã com essa inversão de valores morais, onde a imoralidade, o desrespeito aos pais, o sexo livre sem responsabilidade dos jovens que hoje são incentivados nas escolas, no meio de comunicação social, principalmente nos filmes e novelas ou programas direcionados a eles? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta do Rubens Silva, do bairro Centro, é o seguinte: nesses dias que os jovens tudo pode e as leis reprimem os pais por serem severos demais, como conciliar autoridade com liberdade? Rubens Silva, do bairro Centro. Uma pergunta vem a complementar a outra, e nós estamos falando exatamente da transferência da responsabilidade, né, sobre isso. Eu acho que realmente nós temos aí canais de televisão que levam para o lucro próprio. Eu estou falando em meio da comunicação, né? A gente veio, eu acompanho muito, faz parte da minha obrigação acompanhar todos esses meios de comunicação para que a gente não peque o tanto deles. Nós temos uma responsabilidade enorme sobre esse microfone, que nós temos que passar o melhor possível para todos os nossos ouvintes, seja ele pequeno, médio, grande, enfim, né, adulto, criança, mas nós temos a nossa responsabilidade. E eu vejo que as pessoas falam muito pelo poder aquisitivo das coisas, enxergam o ser humano como um negócio e não exatamente como um ser que pode futuramente trazer muito bons frutos. Enquanto ele puder sugar isso, eu estou falando né, Sabatini, aqui no meio de comunicação, enquanto ele puder sugar esse ser que possa lhe trazer lucro, tá bom, né? E aqui eu vejo exatamente, nós estávamos falando em off aqui de um programa que há 10 anos atrás eu falei que seria uma perdição, e eu já não escuto mais, porque exatamente, aí vamos dizer, troca de canal. É verdade, troca de canal, mas não se esqueça que hoje o telefone você pode acessar aonde quiser, e todos os nossos filhos têm esse telefone nas mãos, né? E aqui também tem outro, como conciliar autoridade com liberdade, e eu falo exatamente isso. Foi aprovado pela Câmara Federal, no Senado Federal, exatamente isso, né? A lei da palmada. Nós somos criados, minha família com 10 irmãos, né? Meu pai sempre foi motorista particular e a minha mãe era do lar, e nunca nos fez mal uma palmada, uma sentada na cama ou uma chinelada, sabe, na famosa bundinha. E todos nós, olha, saímos, graças a Deus, pelo caminho do bem. Nunca isso nos fez mal. Hoje, se você gritar com o filho, fica complicado se você gritar demais, porque ele sabe muito mais. Por quê?
Porque tem certas pessoas que estão na responsabilidade da educação, passa exatamente essa parte errônea para essas crianças. E aí exatamente vem esse conflito entre os lares, né? Pois não, Jair. Pois não, Jair. Não, eu acho que quando uma família, né, um pai e uma mãe pergunta qual é o modelo de educação, o modelo continua sendo ele, né? O modelo e guia, Jesus, que é o evangelizador por excelência. E Jesus utilizou o melhor método, que é o exemplo. Dá o exemplo. O pai e a mãe têm que dar o exemplo, né? Procure uma referência, o exemplo. Procure, por exemplo, famílias que educaram os filhos, levando-os na igreja, no espírita. Qual é a forma de conduta, qual é o comportamento daquele jovem. Então, aquela mãe, aquele pai já vai ter uma referência, né? Porque o exemplo é a melhor referência. Faça uma comparação, aquela criança, aquele jovem que cresceu acompanhando uma evangelização com os ensinamentos cristãos, quais as atitudes dele depois como adulto. Não tem melhor referência do que essa. Pode até ter dados estatísticos aí na imprensa sobre isso, podemos até trazer para comprovar, mas se a gente, como costuma dizer, é como criar um pássaro na mão. Se tu apertar demais, machuca, se afrouxar, ele voa. E a educação é assim, não podemos ser rigorosos demais e nem muito deixar que eles voem sozinhos. Nós precisamos acompanhar o voo, né, das crianças, né? Também o Sabatini estava falando a questão que às vezes os pais pecam muito porque hoje em dia está muito em evidência a questão dos direitos e muito é esquecido das questões dos deveres, né? Aí muitas vezes, como o senhor falou, do adolescente cobrar dos pais, isso tu não pode fazer, tá, mas e os deveres dele? E o que ele tem feito, né? Então tem que ter esse equilíbrio. O adolescente, tu tem que ele tem seus direitos, tem suas coisas para fazer, é tudo ok, mas ele tem que ter uma certa responsabilidade. Eu acho que foi semana passada, não foi aqui, eu acho, falaram da questão da criança ter dever em casa, alguma coisa para contribuir, alguma coisa para colaborar, porque tarefas, né? Tarefas. Isso não vai menosprezar, pelo contrário, vai engrandecer, porque nós sabemos que nós estamos num mundo que uns precisam dos outros, é a cooperação. Então imagina que adolescente, que adulto tu vai ter em casa, se o adolescente não pode nem arrumar a sua própria cama. Por mais que tenha uma empregada, por que ele não pode arrumar a sua própria cama? Por que ele não pode? Acho que isso falta um pouco, né, Júnior? Como estava falando antes, que os pais tratam os filhos como bebelôs, que os pais não têm aquela consciência, né, de que o filho é um espírito reencarnado, né, que ele não é a primeira vez que está encarnado. Então, quando os pais têm essa noção que a doutrina espírita traz, eles vão ver que eles estão ali para ajudar na educação, na reeducação daquele espírito. E aí, muitas vezes, nós encontramos, claro, afetos de outras vidas. Uma hora fomos filhos, outra hora fomos pais, irmãos. Encontramos também os inimigos de ontem, necessitando de reajuste, necessitando de educação. E sem a educação, né, a árvore, para dar bons frutos, ela precisa ser cultivada. E a evangelização no lar é isso, é cultivar nosso jardim para que ele possa florir, né? Que nem o nosso jardim aqui da rádio, né? É um jardim bem cuidado, a gente sente uma paz, tá, nesse jardim, porque é um jardim que é bem tratado, é bem cuidado, o ambiente que a gente tá é um ambiente fraterno, nós temos bons pensamentos, a espiritualidade ajuda, né? Ajuda que Deus te ajudará. Então, a gente precisa ajudar em casa e não só dizer, não sou capaz de educar meu filho, ele está querendo mandar, ele quer isso. Então, nós precisamos, claro, como todos, e a autoridade, perdemos a autoridade? Não, a autoridade continua conosco, né? Como o Júnior falou ali também. O Livro dos Espíritos nos diz, nosso esclarecimento, Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais para que esses o dirijam no caminho do bem. E facilitou sua tarefa dando-lhes uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas
aos que se ocupam mais de endireitar as árvores do seu jardim e a fazer produzir muitos bons frutos, que endireitar o caráter dos filhos. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena e os sofrimentos do filho. Na vida futura, recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para seu adiantamento no caminho do bem. Então aqui vem bem, nós estamos realmente nos empenhando, não é, na educação dos filhos. O compromisso nosso é grande e nós precisamos ter pulso com os nossos filhos, ter amor, como falou o Janer, né? Mas nós precisamos ter segurança, não é? Porque senão eles cruzam por cima de nós fácil. E hoje também, né, Augusto, em relação ao planejamento familiar, parece que as pessoas estão muitos optando por não ter filhos. Está diminuindo o número de filhos, não só pela dificuldade financeira, porque a dificuldade financeira existiu sempre, alguma, né? Mas as pessoas estão tendo menos filhos. E o que é isso, né? Está dentro do nosso programa hoje, o planejamento, falar sobre planejamento familiar, né? Só trazendo uma reflexão sobre planejamento familiar, que o casal, né, ele tem pleno direito de fazer o seu planejamento familiar, no sentido de ter ou não ter filhos, né? Apenas a doutrina espírita nos traz como relação para que a gente, quando começa a entrar na seara do aborto, nós tenhamos, né, em mente que a doutrina espírita, ela não aprova o aborto, porque nós temos, o pai ou a mãe, ele tem o direito, né, a fazer essa seleção de ter ou não ter filhos. Mas em relação ao direito, prevalece o direito primário, que é o direito à vida, né? Como prevê lá na questão 880 do Livro dos Espíritos, nos traz, né, essa relação. Então, a mãe, quando optar, né, por essa decisão de dizer não à vida, né, nessa questão da reencarnação também que a gente estava falando, a oportunidade, né, do nascituro, quando ela tira aquela oportunidade do nascituro de resgatar através dessa família que estava, né, por vir, ela tira aquele direito e provavelmente, né, essa mãe também vai sofrer alguma consequência da sua decisão e também pela lei da encarnação, trazendo para ela a misericórdia divina. Então todos nós temos oportunidades de servir a Deus e temos, né, não contrariando a ciência, o Espiritismo não contraria a ciência, não contraria a lei de Deus e não contraria a lei dos homens. Então é necessário que todos nós leiamos a doutrina espírita para que a gente possa saber como se portar na vida, saber como educar os nossos filhos. Para isso nós estamos aqui, nós não temos todas as verdades em uma hora para dizer, mas é necessário que as pessoas nos seus lares procurem, né, a reclusão, né, do seu coração, que as pessoas estão perdendo o endereço de Deus, né, o materialismo, decidindo não ter mais filhos para não se incomodar, e é justamente o contrário da lei de Deus. Eu gostaria de fazer um comentário rápido a respeito das perguntas, né? Só reforçando assim, ó, os pais têm que chamarem para si realmente a responsabilidade da educação dos seus filhos. A concorrência com a mídia, com os meios de comunicação, não é fácil, tá? Mas muitas vezes nós não temos até como evitar. O Sabatini ainda disse que eles acessam a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Mas no mínimo nós temos que contestar, porque os nossos filhos são inteligentes, né? Então a gente tem que ter. Mas para que tu está assistindo? Tu acha? Então, assistir e ver os pontos negativos e conversar. Porque muitas vezes os pais já veem, não adianta, né? E o que eu vou fazer? É muita coisa e não faz nada. Então, se podemos evitar, sim. Se não podemos evitar, conversar a respeito disso. Porque os pais estão com medo de dizer não para os filhos, né, Marcinho? Não, a gente tem que dizer, mas tu acha bom tu tá ouvindo isso, tu assistindo isso? O que te traz de bom isso? Né? Quando mostrar bem para os filhos quem são os pais. Eu sou tua mãe, eu sou o teu pai, tu é o filho,
né? Eu tenho mais experiência do que tu, eu tenho esse dever, né, de te orientar. E até um argumento muito bom de usar com os nossos filhos é o seguinte, porque às vezes a gente entra em algum ponto polêmico e queremos e eles querem que os argumentos deles prevaleçam, e a gente pode dizer, né, eu tenho responsabilidade com a tua educação, com a tua orientação. O que eu vou dizer para Deus? Depois, quando chegar a hora de eu prestar contas do que eu fiz contigo, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que eu não pude contigo? Não, eu estou fazendo isso, eu estou contestando o que tu está fazendo, eu estou te dando limites, eu estou não te apoiando em algumas coisas negativas que tu quer fazer, porque eu tenho responsabilidade, né, contigo, perante Deus, e na hora que eu tiver que dar uma resposta, eu quero ter coisas boas e quero poder dizer que realmente eu fiz a minha parte e te orientei. Muito bem. Já voltamos nesse assunto, segura aí. Você está acompanhando na Rádio Nova Aurora FM de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, o programa Diálogo Fraterno, a palavra da doutrina espírita levada a todos os corações. No programa Diálogo Fraterno, Momento Reflexão. Muito bem, 8h47, Momento Reflexão. Bom dia, queridos irmãos. Então, um convite para um exercício. Bom dia, você já disse ao seu esposo bom dia hoje? Ao seu filho, à sua mãe, ao seu pai? Você já deu um abraço e disse eu te amo? Então esse é o convite nesse momento que fizemos, querido irmão. Vamos abraçar, vamos beijar os nossos queridos que estão próximos a nós e aproveitar essa bela oportunidade desse dia bonito de sol e dizer eu te amo. Maravilha. Eu quero voltar aí a Marci, mas fazendo essa reflexão aí a respeito dos limites, né? E muitas vezes os pais, quando saem para uma pescaria ou vai assistir um jogo, tomando uma cervejinha, ele consegue desabafar com seu amigo. Faça isso em casa. Esse desabafo, eu gostaria de dizer para o meu filho isso, eu gostaria de dizer tanta coisa boa para o meu filho, e por que não faz com um amigo? Esse limite, gente, numa palavra amiga, palavra carinhosa de amor, com certeza dá ótimos resultados. Tenha certeza disso. Senta com seu filho, pega uma bola lá, seja lá, vamos jogar no quintal, vamos jogar dentro da sala, mesmo que a mãe vai brigar um pouquinho, só um pouquinho, né, mãe? Segura um pouquinho as pontas aí que tá ajeitando as pontas lá também. Isso faz bem. Essa falta exatamente de tempo que os pais não têm mais, esse também é o grande problema que vão enfrentando dia a dia. E às vezes a gente vai acumulando e a gente não está se dando conta disso. Devemos parar e pensar e analisar um pouco, né, Marcelo? É verdade. Conversar com os filhos, né? Conversar e ter esse tempo que a gente sabe pela nossa realidade hoje, que já diminuiu, né, de nós estarmos em casa, porque trabalhamos, porque temos atividades, mas que esse tempo seja de qualidade. Se eu tenho só o final do dia, se eu tenho só o final de semana, que eu me grame para que nesses momentos no lar eu tenha um momento de conversa, um momento de brincadeira, né, um momento de integração com a família. Porque muitas vezes a gente corre bastante durante a semana e quando chega o final de semana estamos em casa e queremos nos dar o direito de, já que corremos tanto, né, de ficarmos ali no celular assistindo aquela série, né, que hoje está muito na moda. Minha série, vou ficar lá, corri todo dia, né, e às vezes o filho estava lá, esperando o final de semana, porque sabe que o pai e a mãe estão em casa. E os pais, né, não têm essa proposta de final de semana de integração com a família. Então, isso é muito importante. Nós precisamos, os pais precisam, nesse tempo de conversa, identificar, né, conhecer os filhos, né, aquele espírito que está amadurecendo, o que ele pensa, como é que ele está formando, ele já tem virtudes para entregar para a sociedade, ou ele traz consigo algum defeito moral, e o pai só vai descobrir isso se conversar com o filho. Um dia desse eu estava conversando com a minha filha
e ela tava com medo, assim, de bicho, né? Qualquer bichinho, esses bichinhos da luz. E ela, eu acho que tava pegando esse medo de uma prima dela que tem uma fobia, né? De qualquer bicho. Aí ela viu o bichinho, dizia, mata o bichinho, mata o bichinho. Aí eu sentei com ela, digo, vamos conversar um pouquinho. Aí comecei a falar sobre os seres da criação, sobre Deus, para ver o que ela achava, né? E ela escutando tudo. E eu digo, falando sobre amor a Deus, sobre como Deus criou, né, as criaturas, Deus está em toda parte, o amor, falando, né, coisas para ver o que ela ia dizer. Aí ela escutou tudo, aí eu perguntei para ela, tu entendeu que eu falei tudo? Diz ela assim, não, eu entendi, eu só preciso de um tempo para aceitar. Então, a gente não sabe o que vai surgir de uma criança, né? E se a gente não começar a ficar questionando, ficar ali como desmoldando aquele diamante, né? A gente precisa moldar para ver o que vai sair, porque às vezes eles têm algum defeito moral e o pai e a mãe não sabem. E aí vai descobrir lá na adolescência, ali tinha, porque como dissemos, somos espíritos, né? Viemos de outras vidas e às vezes trazemos muita boa e trazemos que não são boas, e o pai ou a mãe vão descobrir isso e vão poder reformar, né? Nós precisamos reformar as nossas crianças. Uma coisa interessante, uma dica que fica aqui para todos os pais, né? De nós usarmos esse recurso maravilhoso que temos todos ao nosso alcance a qualquer momento, que é a prece. Muitas vezes nós estamos com dificuldades com os nossos filhos, estamos com dificuldade em casa, né? Às vezes as coisas ficam quase que pegando fogo em casa, né? E a gente tem que usar esse recurso, né? Pedir, né? Deus me ajude nessa hora, né? O anjo da guarda, bons espíritos, né? Pedir, né? São segundos assim, ó, e aí nós recebemos uma intuição, né? Recebemos uma orientação, conseguimos muitas vezes acalmar os ânimos, intervir de alguma maneira que as coisas se acalmem, né? Às vezes surgem por intuição na nossa mente ideias de como falar com o nosso filho, de como argumentar naquilo que ele está me cobrando, né? Então esse é um recurso muito rico, meus irmãos, que nós devemos usar sempre. Muitas vezes nos sentimos perdidos, não sabemos o que dizer, o que responder. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e pedir amparo, né? E com certeza nós vamos receber alguma ajuda. Às vezes é tão simples, né, Marci? Por exemplo, nós no dia a dia, às vezes a gente chega do trabalho ou chega da escola, a prece, ela é um renovador de ambiente, porque a gente traz, nós espíritas sabemos disso, quem tem a mediunidade mais ostensiva também, mas é que nós trazemos muitas vezes companhias da rua e nós só vamos harmonizar o nosso lar quando a gente faz uma prece. O trabalhador espírita, quando vai em um hospital, vai num asilo, ele sabe que ele precisa se higienizar, porque as energias são densas, nós estamos no mundo de provas e expiações. Então nós precisamos harmonizar o lar. A prece é o mecanismo saneador, né? A espiritualidade que nos ama, ela se aproxima na prece, e aqueles, né, contrários, eles vão se afastando, né, e desistindo, mas sem a prece, sem a fé, nós não conseguimos, né, cumprir a nossa jornada, e às vezes vamos dormir ainda perturbados, temos uma noite de sono intranquila, por isso, né, por não perceber essas sintonias. E é isso que a gente diz, estava falando, leiam a doutrina espírita, dos espíritos, fala sobre, né, as companhias indesejadas, fala sobre tudo isso. E vale dizer aqui também, a doutrina nos esclarece, né, que não tem hora, não tem lugar, não tem posição, não tem palavra específica para fazermos uma prece, desde que ela seja feita com sinceridade, né, de coração. Uma frase, né, me ajuda, meu Deus, é uma prece. Então, às vezes a gente não faz porque eu não sei decor, eu não sei que palavras usar. Sendo com o coração, sendo com sinceridade, conversemos com Deus, né? Peçamos a Ele ajuda, amparo e proteção e vamos receber. Com certeza. Bom, nós estamos praticamente já finalizando a nossa programação. E nós vamos ter que entrar no tema exatamente para amanhã, para o Dia das Mulheres, né? É porque esse tema educação, família, ele não esgota nunca, né? Então verdade, nós vamos seguir esse tema, programas, assim, né?
Vamos seguir, né? Eu tenho uma mensagem para nossas queridas mulheres aí. Vamos lá então, por gentileza. Que vem no Momento Espírita, que diz assim: a mulher tão desprezada pelo homem ao longo dos milênios, hoje assume o lugar que lhe pertence nos cenários do mundo. Agora o homem reconhece que, se ele é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro produz luz, o coração, o amor. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher, a virtude extrema. A glória traduz grandeza. A virtude traduz divindade. O homem é capaz de todos os heroísmos e a mulher é capaz de todos os martírios. O heroísmo enobrece e o martírio sublima. Se o homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que o embeleza. O lago tem a poesia que o deslumbra. Enquanto o homem é a águia que voa, a mulher é o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço, mas cantar é conquistar a alma. O homem tem um farol, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O farol guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. E por mais que o homem seja forte e sensível, enfrente ventos e tempestades, é nos braços de uma mulher que ele procura paz e segurança. Um feliz Dia das Mulheres da minha parte. Entendeu? Nós todos, né? Nós todos. Agora vocês vão fazer. De nós, todo o programa aí para as nossas queridas mulheres. A Marci que está representando, a marcada, né? A Lili lá, que está no também, comando, né? Lá também. Ó. A Fátima, a Michele, que está lá dentro, a minha querida esposa também. Mas eu vi também uma mensagem muito bonita, eu gostaria de vocês pedir licença a vocês para ler aqui também, né? E diz o seguinte: ser mulher é caminhar na dúvida cheia de certezas. É correr atrás das nuvens num dia de sol e alcançar o sol em um dia de chuva. Ser mulher é chorar de alegria e muitas vezes sorrir com tristezas. É cancelar sonhos em prol de terceiros e acreditar quando ninguém mais acredita e esperar quando ninguém mais o espera. Legal, né? Feliz Dia das Mulheres. Eu li, achei isso aqui vai cair, que é uma luva lá para elas, né? A todos que estão nos ouvindo aqui, todos que estão aqui, muita gente está nos ouvindo aqui, né? Nos acompanhando pelas lives. A todas as mulheres, né? Janer, Júnior, né? Augusto, todos nós, beijo, né? Todos. Um abraço, um beijão a todos elas aí, né? A minha Janer. O patrão tá esperando. Mesmo, senão não tem almoço em casa. É verdade, é verdade. A mulher é a estrela de bonança nos temporais da vida. Olha aí, rapaz, o cara deu uma curtinha, mas com uma lição. Não, assim. Posso? Pois não. Bom, aqui gostaria, né, já que chegamos na parte da homenagem às mulheres, boa, né, gostaria de ler a questão 821 do Livro dos Espíritos, da parte que fala da igualdade dos direitos do homem e da mulher. E a questão 821 diz o seguinte: que as funções, pergunta, né? As funções que a natureza destina às mulheres são tão importantes quanto as que destina aos homens? Aí os espíritos responderam, sim, e até maiores. É a mulher que dá ao homem as primeiras noções da vida. Então, para nós refletirmos a respeito da situação, da posição da mulher, né? Nessa época que nós vivemos hoje, onde a mulher mais avidamente, vamos dizer assim, está procurando os seus direitos, né? Onde hoje nós falamos tanto de feminismo, né? Então a doutrina vem nos esclarecer a respeito dessa igualdade que Deus proporciona ao homem e à mulher, né? Nos dizendo também que uma vez que os espíritos podem encarnar tanto como homem ou como mulher, né, não há nenhuma diferença entre eles sob esse aspecto. Sendo assim, devem desfrutar dos mesmos direitos. Não temos como negar, né, essa relação, pelo menos no planeta que a gente vive, né? A mulher é co-criadora com Deus da vida. Então, não temos como negar a relação de superioridade da mulher, né? E reverenciamos a mulher, as nossas mães,
porque nós estamos aqui graças a elas também. Então, nessa função de criar a vida, também dar a vida, né, e sustentar a vida. E hoje a mulher com muito mais funções do que antes, né? A mulher é o esteio da casa, junto com o marido, mas a mulher, ela continua sendo, né? E Maria, nós, se olharmos o que traz as citações de Maria no Evangelho, não são muitas, né? E isso aí era um pouco da evolução espiritual da época, né? Hoje, se os apóstolos fossem reescrever, teríamos muito mais citações, inclusive de Maria Madalena, a qual acompanhou Jesus até o último suspiro do corpo físico. Temos a todas as mulheres um agradecimento, né? E que elas continuem tendo paciência conosco, os homens. Inclusive a sogra, né? A sogra está de parabéns, parabéns para a sogra. Gente, então a doutrina nos fala isso, né? Há sim uma igualdade de direitos, mas de funções não. Então a mulher, podemos dizer que tem funções muito mais relevantes, né? E aqui fica a dica para que todas as mulheres possam, tendo em vista o programa, falou bastante de educação, de orientação aos filhos, possam cada vez mais prestar atenção nessa missão divina que é a maternidade. Porque nós, mulheres, hoje saímos muito mais de casa, trabalhamos muitas vezes mantendo um lar sozinhas, ou contribuindo de igual com o seu companheiro, mas não podemos esquecer dessa missão divina que é a maternidade. Então, vamos olhar mais para os nossos filhos, e por mais que nós tenhamos essa jornada dupla, muitas vezes trabalhando fora, muitas vezes atendendo junto à casa, não esqueçamos que a principal é a maternidade. Então vamos prestar mais atenção nos nossos filhos, vamos fazer com que esses momentos que nós temos com eles, muitas vezes poucas horas por dia, às vezes só no final de semana, que esses momentos sejam preciosos, que esses momentos sejam de qualidade, para que nós possamos ter a felicidade de que quando formos perguntadas o que foi feito dos filhos que nos foram confiados, que nós tenhamos a alegria de dizer que nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance e conseguimos orientar e encaminhar os nossos filhos para Deus e fazer com que eles trilhem o bom caminho. Muito bem. Infelizmente chegamos ao término da nossa programação de hoje, né? O tema maravilhoso, particularmente sensacional, eu achei espetacular. Parabéns aí às pessoas aqui também que estiveram conosco aqui nos parabenizando, e nós parabenizando a eles também por nos acompanhar, viu, gente? Estaremos sempre todos os sábados aqui à disposição de todos, inclusive na programação aqui da 87, na linha 3243-3220, à disposição para qualquer esclarecimento no qual todo o pessoal da cada está à disposição, né? Quem vai fazer a oração de encerramento? Pois não. Vamos juntos, queridos irmãos, então, colocar aquele copo de água, aqueles que querem irradiar, porque essa água recebe o medicamento necessário para a nossa saúde. Então, elevamos os nossos pensamentos a Deus em agradecimento, oportunidade deste programa que Deus nos dá de poder levar aos corações o esclarecimento, o consolo, fortalecer a fé e a confiança que o Senhor está no comando de tudo e que tudo que nos acontece é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Por isso agradecemos, Pai, e vibramos por nossos irmãos enfermos, nos lares, nos hospitais, que estas vibrações de amor possam alcançar a todos, levando consolo, levando força e coragem diante das provas. Pois sabemos, Pai, que não coloca fardos que não possamos carregar. Tudo é na medida das nossas forças. Renova as forças de nossos irmãos, para que a paz, para que a harmonia reine nos corações e que essas águas possam receber essas vibrações de amor, os lenitivos necessários para a saúde física, orgânica e espiritual de nossos irmãos, e que possamos todos dizer sempre presente ao convite ao trabalho no bem, não deixando passar essas belas oportunidades que o Senhor nos proporciona. Com essa certeza, Pai, te agradecemos por tudo
E damos por encerrado o nosso programa de hoje. Que seja. Que assim seja. Gente, bom final de semana a todos, viu? Sem problema. Até sábado que vem. Oportunidade. Olha, bloco de apoio, a gente volta rapidinho na programação da 87,9. Segura aí, gente. Você ouviu aqui na Rádio Nova Aurora FM, Diálogo Fraterno. 87,9. Apoio